O que fazer para atrair boas coisas para a vida, para tudo dar certo? Vocês acreditam na lei da atração? Gente, meu nome é Daniela Médio, mais um vídeo aqui pro canal. Pra eu pedir tua ajudinha, que tu te inscreva, deixe comentário, para eu seguir aqui com o trabalho na internet. Acredito muito na lei da atração, e isso é real, gente. Tem estudos da PNL, um monte de assim, ó. Eu acredito que não é fantasmagórico, não é lendário, essas coisas. Ahn, não vejo dificuldade de entender. Quando dizem, tu vai co-criar a tua realidade. É bem por aí. Tudo que a gente vai, que a gente sonha, que a gente quer, primeiro acontece na mente da gente. Primeiro tu acredita. Se tu, por exemplo, o que tu quer de grandioso, né? Que a gente, coisa assim, ó, que tu exige de ti. Tu quer passar num concurso, tu quer um emprego, qualquer um negócio ter sucesso, tudo assim, ó, que tu quer mesmo. Primeiro tu vai desejar, tu vai mentalizar e tu vai acreditar que aquilo é real. E aí depois aquilo vai acontecer. Então tu vai estar numa frequência, tua frequência vai estar positiva para as coisas acontecerem. Parece questão óbvia, mas não é óbvio. Na vida, assim, é primeiro para te ter as coisas, tu precisa ser. Tu, vocês não viram já falar sobre isso? Eu assisto muitos coaches financeiros e acredito, né? Pessoal assim que fala sobre finanças, que antes da pessoa ser rica, ela já tem a mente de rica. Antes de tu ser magro, tu já tem a mente de magro, que é o mais difícil tu ter a mentalidade certa. Porque o que acontece? É claro que a questão assim de conhecimento e tudo mais, né? Mas o que acontece da pessoa que ganha na Mega Sena e coloca tudo fora? Primeiro, obviamente, é a questão que ela não tem conhecimento na educação financeira. E ela tem a mentalidade de pobre. É um rico, eventualmente rico, por uma questão de sorte, ganhou na Mega Sena, mas com a mentalidade de pobre. É tu querendo ser feliz, querendo ser próspero, mas com a mentalidade de fracassado. Tu tá sintonizando tua mente. A tua mente é de escassez, a tua mente é de fracasso, tua mente é de negativismo. E aí tu quer sintonizar coisas boas, né? Tu quer que aconteça coisas boas na tua vida. Tu pode lutar, tu pode trabalhar. Eu já fui assim, gente. Eu era bem assim. Sempre fui assim, ó. Uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa assim, ó. Que daquelas que se tivessem, ó, quantas vezes amanhecia estudando, tá? Não é porque eu ficava. A gente tem essa meio de estudar em véspera de prova, né? Mas quando, por exemplo, eu estava muito para concurso tu estuda com mês, um ano antes, e eu estudava, gente. Gastava bons cursos, tudo, eu gastava, eu comprava, eu fazia tudo. Sabe com a pessoa que se esforça em várias coisas, e mais essa, né? Não dava certo uma coisa, eu vou pra outra, e vou pra outra, até que tu te encaixa, né? Até que dá algo certo. Quer dizer, eu nunca tive parada, nunca tive assim, sem pessoa que, vou deixar a vida me levar, vou curtir. Até coloquei umas fotos hoje no Instagram, assim, eu falando assim, até admirado. Coisas na minha cidade que eu nem prestei atenção. Porque simplesmente pelo fato que eu não fico passeando. Eu sempre tenho que fazer. Sempre tô estudando, sempre tô fazendo alguma coisa e não fico nessa de passear. Mas isso é importante também, né? E agora, como eu tô com os canais aqui, aí eu coloquei um monte de foto no Instagram e coisa. Eu observei, né? As coisas que na minha cidade eu não observava. Tava até demais, gente. Tava até demais. Mas. Como eu estava falando assim, ó. Do tu atrair coisas boas pra ti. Quando tu. Parece óbvio, mas não é. Eu era assim, eu fazia tudo isso, todo esse esforço, sempre tive. Mas que eu tinha a mentalidade assim, ó. Claro que tinha coisas que aconteciam normal, né, gente? Problemas. Só que também na experiência. Também era essa questão, né? E coisa também que é bom que acontece que a gente aprende, que aquilo ali faz com que tu seja uma pessoa melhor. Eu acredito assim. Que eu achava, e aí tudo que eu ia fazer, eu ia com toda a minha energia de esforço, de dedicação, ao mesmo tempo eu tinha toda uma carga negativa de pessimismo, de achar que não ia dar certo,
de tudo isso, ó. A faculdade que eu ia fazer, eu achava que eu não ia terminar. Aí, se eu terminasse, eu pensava, não, mas se eu terminar, eu não vou conseguir um emprego, escassez. Sempre com o pensamento de escassez. Muito medo da pobreza, da miséria. Eu fechava o olho e me imaginava na miséria, de mendiga da rua. Nunca passei fome, assim, normal assim, né, gente? A maioria das pessoas brasileiras vindo de família mais humilde. Nem meus avós, assim, meus avós eram analfabetos, os dois, nem eles nunca passaram fome. Eram pessoas assim que trabalhavam, se esforçavam um monte, mas que realmente eles, a classe social deles era miseráveis, né? Miséria. Uh, mas normal, né, gente? Meu avô ganhava meio salário mínimo na época da ditadura militar. Na década de 80 era normal, as pessoas não tinham, elas ganhavam. A pessoa assim, sem estudo ganhava. Não era hoje tem lei de tu ganhar um salário mínimo, não era assim. E tá, a gente vem dessa família, dessa, né? A gente vai trabalhando, vai progredindo. E. Mas aí, como eu disse pra vocês, assim, ó, que eu sempre com aquela mentalidade. Então, eu nunca chego, parece que eu sempre empatava, assim, sabe? Eu não evoluía. Mas aí quando eu entendi como é a vida, como funcionam as coisas, que a pessoa de sucesso é uma pessoa que ela tem a mentalidade de sucesso. O Roberto Chinichique é um, assim, ó, vocês têm que ler os livros dele, os cursos dele, é maravilhoso. Ele fala sobre isso, por que que os jogadores, né, eles têm os coaches, pessoas que treinam a mentalidade deles, que eu sei, assim, o Chinichique até trabalhou, né, treinando os atletas pra mentalidade. Aí um dia ele contando, assim, vendo uma palestra dele falando que o jogador de futebol começavam a conversar e os caras diziam, assim, tudo o que sentiam, né? Ai, eu tô com medo disso, eu não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Aí ele disse que tinha um jogador que, né, numa situação lá não se deu bem. E aí disse que foi. Ele conversou, tá, cara, tu foi melhor preparado, né? Tu tava com todo o potencial, por que que não deu certo? Aí ele disse que ele tava com medo de se lesionar e acabou se lesionando. E aí o que disse que o Chico disse pra ele, mas por que que tu não me falou isso? A gente ia curar esse teu trauma, mas tu tinha que ter dito antes. Que é medo da. Porque ele tinha aquilo na cabeça, tinha aquele medo. Aí entrava, né, o Chique, assim como outros, né, como eles têm essas preparações psicológicas. Aí começava a falar e o cara começava, né, a trabalhar isso na cabeça do cara pra tirar aquilo da cabeça do cara. Pro cara ir sem aquele medo. E na vida da gente a gente não tem, né? Na maioria das vezes a gente não tem. A gente tá com nossos medos e a gente não tem ninguém pra nos preparar, né? Pra dizer, tirar os nossos medos. Mas a gente, hoje em dia, com conhecimento, com tudo, a gente tem que procurar isso. Procurar se libertar. É claro, gente. Problemas existir, medos. O medo é uma questão, assim, de... Pra a sobrevivência da espécie humana, as pessoas têm medo. É normal, óbvio. Mas o exagero, me diz pra vocês, gente. Várias situações na minha vida, assim, ó, tinha que colocar energia máxima, eu colocava. A pessoa coloca energia toda que eu podia no trabalhar, no estudar, e a mesma energia eu tinha dentro de mim negativa. Mesma coisa. Eu não tinha mentalidade vencedora. Quando eu comecei a entender, assim, ó, vendo, né, caras que nem Chique mesmo dizendo a mentalidade, a mentalidade. O que as pessoas de sucesso elas têm? Eu tinha coisas de sucesso, de pessoa de sucesso. Assim como muitos de vocês, claro que vocês têm também. De se esforçar, de ir atrás, né, de se dedicar, tudo. Mas também eu tinha coisas que eu não entendia. Não entendia. O que que todos têm? O que que um jogador de sucesso tem? Um cantor, um empresário. As pessoas de sucesso. O que que elas têm? Todas elas têm a mentalidade vencedora. Elas já são vencedoras antes. Isso assim que o Shin Chico tem que assistirem ele falando. Que antes a pessoa já o jogador de futebol ele já ganhou antes. Antes dele entrar pro campo, ele já é vencedor. Porque já mentalizou aquilo ali. É claro que não vai dar certo, né? Óbvio, gente. Mas em geral, assim, ó. A pessoa vai atrair coisas boas pra vida dela.
ela vai, antes dela ela conquistar, antes dela ser, ela vai, internamente ela vai ser. É que nem questão de emagrecer. Por que que esses caras, pessoa obesa, ela faz uma bariátrica e o estômago diminui, né, com lá, com cirurgia, lá com as coisas que ela faz. E sabe o que que eles fazem? Eles chegam a tomar leite condensado, que é líquido, refrigerante e coisa assim, porque eles não podem comer o sólido. Quer dizer, seguiu com a mentalidade de gordo. Fizeram a cirurgia, né? Todo o processo, todo o sofrimento, tudo, mas não tem a mente bem trabalhada que seguiu nessa, né? Já que não dá para comer, atacar, né, o fast food, enfim, vou pegar o leite condensado. Eles fazem. Tem, assim, uns reality shows só de pessoa obesa, né? Uh, vai vendo o pessoal. Tu vê essas coisas assim, né? Tu fica pensando, olha aí, ó, mentalidade, tudo mentalidade. Mas é difícil, né, gente? É como eu já disse pra vocês nos outros vídeos. A questão da autoestima, a questão de tudo que tu aconteceu contigo lá no teu subconsciente, lá na tua infância, as tuas crenças, as crenças limitantes, né? Mas eu, principal, assim, que eu sempre tive essa curiosidade, né? Se uma pessoa ela conseguiu, ela tem um porquê ela conseguiu aquilo ali. Claro que tem pessoas inteligentes, pessoas excepcionais, que a gente, né, nós, pessoas comuns, a gente tem uma inteligência mediana, um talento mediano, né? E as pessoas, muitas delas são excepcionais, mas tantas outras são pessoas normais. Muito mais eu vejo da mentalidade. Quantas pessoas, gente, vocês deixem os comentários. Cada um de nós a gente conhece um amigo, um parente, né? Que ele é inteligente, que ele é capaz. Que essa pessoa é inteligente, ela é capaz, ela, né? Mil e um talentos. Essa pessoa não tinha que estar nesse lugar, a gente está, às vezes, no melhor lugar que aquela pessoa. Mas por quê? Porque a gente tem um esforço, a gente tem a mentalidade melhor que aquela pessoa. Eu tinha um amigo mesmo, um vizinho da infância, que até hoje, assim, nunca mais eu vi ele, faz mais de 20 anos que eu não vejo ele. E a gente sempre tá se lembrando, eu e minha mãe dele, que ele era um guri assim, ó, numa época que não tinha internet, porque muitos anos, né, tempo assim, não tinha internet. E eu ia na casa dele assim, ó, ele, o que ele mais gostava, a brincadeira dele, ó, que o prazer dele era dar aula. Não é que ele desse aula de português e matemática, ele dava de tudo. Português, matemática, história, geografia, ciências, tudo o que tu quisesse. Ele pegava o quadro e começava a escrever. Ele sabia tudo. Ele sabia a página do livro. Ele aprendia lendo na biblioteca, né, do colégio pública. Né, tanto a do colégio quanto a biblioteca municipal. Tudo que falasse. A pessoa ia falar com ele, assim, ó, literatura e tudo que fosse. Aí a gente pensava, esse guri mínimo vai ser um professor, vai ser alguém na vida, né? E pra mais. E ele. A nossa região aqui tem colheita de maçã, né? Não desmerecendo jamais, que bom que é um guri bom, assim, né? Ele, né? Mas digo assim, ó, para o nível de conhecimento que ele tinha. Mas ele tinha problemas, assim, que o pai abandonou ele, tinha, né? E no fim ele aí deixou assim, saber. Baixa estima, uma pessoa assim, excepcional. Um menino assim, excepcional que com certeza, assim, ó, que tivesse um pouquinho de autoestima, assim, um pouquinho de incentivo, era um guri, assim, ó, que era, mas olha, era excelente, ele era pra estar nos... E quantos... Aí vem a mentalidade, gente. É triste isso, né? É duro, porque não é culpa dele. É mesmo uma coisa que a gente conversa muito, fica muito de cara, né? Porque essa questão da meritocracia, dizer que só a pessoa querer. Tudo é igual, as coisas não são iguais, gente. Tem pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Mas tu não pode se fazer de vítima. Realmente. A gente não pode julgar também, né? É muito fácil a gente tá aqui, a gente acha que tá mal, mas a gente tá aqui, tá bem. A gente julgar outra pessoa. E quando são coisas, questões assim, ó. A gente acha que a miséria, né? Por muito tempo assim eu pensei que era a miséria que levava a pessoa a dificuldades, não superar, não tem nada a ver, gente. Não é só a miséria é difícil, mas a pessoa sem estrutura familiar é mil vezes pior.
Um exemplo, o Shin Chique, que o cara que venceu, né? Que a mãe dele era empregada doméstica e ele é um médico, e agora um médico, sim, e palestrante, né? Ele é conhecido mundialmente, né? Grande personalidade. Eu acredito que vocês saibam quem ele é, ou se não sabem, vocês pesquisem. E por quê? Ele tinha a mãe, ele tinha família, né? Por mais bem pobre, tinha a estrutura familiar, assim como várias outras pessoas. Eu vejo assim, até pode acontecer da pessoa que não tem nem família e ela vencer, mas é muito, muito mais difícil. É muito mais difícil. Tipo, esse sim tá dentro de do 0,001%, né? Que é muito, muito pior. A questão financeira, a gente acha que às vezes a gente supera, bem mais fácil. Mas tudo isso tem a ver com a mentalidade, né? Infelizmente, aí as pessoas têm mentalidade triste, mentalidade de escassez, vivem num mundo de escassez, um mundo de. Aí então, que nem assim, eu assim, ó, com excesso de garra, de determinação, de sonho, de objetivo. Eu acredito que eu sou assim, gente. A gente tem que ser generoso com a gente também, né? Eu vejo assim, sem exagero, né? Porque tem pessoas assim que ou só se elogiam, só se criticam. Vejo mais a pessoa ter baixa estima e se criticar. Mas eu posso ter defeito, mas eu tenho certeza que isso eu tenho. Eu já cansei de ver assim, né? Que os caras lá, o brilho do olho, a vontade de ganhar, de vencer, aquela garra. Eu acho que eu tenho isso aí. Eu tenho. Tem muitas pessoas que têm. E mas eu tinha isso isso bloqueava demais, demais. E um momento assim que vocês se derem por conta, curem isso, resolvam, entendam. Acho que a chave assim é vocês entenderem isso na vida de vocês. De como resolver. Tem pessoas que vencem na vida, vocês também são capazes, vocês também são merecedores. Como eu digo assim para os alunos, não existe ninguém burro, todo mundo é capaz. Se tu tem mais, às vezes tu demora, por exemplo, eu vou fazer quando matemática eu vou demorar 20 minutos, vai demorar 2 minutos. Mas isso não quer dizer que eu sou pior que tu é melhor que eu. Até porque não é isso, né, gente? Essas crenças que se formam na escola de dizer que a pessoa é burra, incapaz, elas são terríveis. Eu tô sempre, né, dentro da minha profissão, eu tô sempre falando, corrigindo. Acho super, isso é muito, 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 muito prejudicial. Porque a pessoa fica com aquilo ali, ó. A crença que tu é incapaz é uma das piores crenças que pode ter. Uma crença limitante, assim, ó, que te tranca, né? Que tu não consegue, não vai pra frente desse jeito. E aí entra, né, tudo aquilo, ó. O porquê que as coisas não acontecem na vida da gente. Quando tu sintonizar coisas boas, quando tu mentalizar, quando tu acreditar, que tu consegue isso? Desde tu aqui, ó, desde as redes sociais, tu acompanhar pessoas legais, pessoas pra frente, pessoas que venceram, pessoas que entendem do assunto. Roberto Chique mesmo é uma pessoa excepcional para vocês olharem ele. Até eu agora tô com vontade de desligar aqui e olhar uns vídeos dele, umas palestras. Ele é fantástico, fantástico, fantástico. Vocês vão melhorando a mentalidade de vocês, vocês vão adquirindo cultura, vocês vão entendendo as coisas da vida de vocês. E vocês vão melhorando até a questão da autoestima. Não é questão da autoestima, é questão de vocês irem. Até é importante vocês irem. Maquiagem, cabelinho, roupinha. Mas é questão de dentro de vocês. Quando vocês entenderem que vocês são capazes, vocês são merecedores, a vida vai ser totalmente diferente. As coisas vão começar a acontecer realmente pra vocês. Mas eu não quero deixar o vídeo muito longo. Deixe os comentários. Sugestão para os próximos vídeos. Se inscreve, se é inscrito, então forcinha que eu tô começando o canal.